Edu Scafon. Tudo bem, Nani? Eu tô, amor. E você? Tô ótimo. Melhor agora aqui contigo. E diante de um bolo desse de pão de mel, hein? De Marcela Nossa. Pilão, hein? Pois é, tá tudo tão bonito, né, nessa mesa. Tudo delícia. Cara boa. Edu, o que você vai falar pra gente hoje? Então, Nani, nós vamos falar um pouquinho para as pessoas conhecerem sobre uma doença que se chama esclerose, né? Um tipo de esclerose que a gente vai comentar, mas que deixa praticamente a pessoa sem movimento. E daí, qual que é o objetivo disso? A gente entender o que existe por trás disso, espiritualmente falando. Como que fica o espírito dessa pessoa sem movimento, né? Quando ela está passando por essa doença. Qual que é a explicação paranormal? Então eu trouxe também comentários de um médico que vai explicar para a gente um pouquinho sobre a doença. Também uma pergunta de uma cuidadora que cuida de uma pessoa que sofre desse mal, para a gente poder entender o que acontece com o espírito quando a pessoa está passando por isso. Então é uma doença bem conhecida. Então eu acho interessante primeiro a gente ouvir a explicação do doutor Renato Anginá. Ele é neurologista, e vai comentar um pouquinho para a gente a respeito. Vamos lá. Boa tarde, Nani Venâncio e Edu Scafon. A esclerose lateral amiotrófica não deve ser confundida nem com aquele paciente que fica esclerosado, que normalmente é como se chamava antigamente, paciente com doença de Alzheimer, e nem tampouco com a esclerose múltipla, que é uma outra doença totalmente diferente. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que acomete o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior, e ela se manifesta clinicamente por uma fraqueza, geralmente nos 4 membros são os braços e as pernas, né? Uma atrofia, ou seja, um afinamento da musculatura desses 4 membros, fasciculações, que é a carne pular, a pessoa tem uma sensação que a carne fica tremendo, fica pulando, e também clonias, né? Que a pessoa fica com o pé batendo assim, sem ter um estímulo específico, às vezes só de apoiar a perna normalmente numa posição de descanso. É importante dizer que ela não acomete a parte intelectual da pessoa, nem a vida sexual desse indivíduo. É uma doença progressiva e quando houver qualquer tipo de suspeita de fraqueza, qualquer coisa desse tipo, procurar imediatamente o neurologista para que o tratamento adequado seja orientado. Agradeço a oportunidade de esclarecer a vocês. Um grande abraço. Obrigada, doutor. Edu, que situação difícil. Porque o que acontece? Os o neurônios... cérebro continua ativo. Exatamente. E o corpo paralisa. A pessoa fica consciente, mas os neurônios, eles não mandam a informação mais para os músculos. O músculo vai atrofiando, né? E a pessoa vai perdendo movimento, inicialmente dos braços, depois das pernas, né? É claro que dá para ir sendo tratado para amenizar um pouco, trazer algum conforto para o paciente. Mas é uma tendência, né? A doença ir avançando, e antigamente as pessoas precisavam até colocar aparelho respiratório, porque o pulmão ia parando também de funcionar. Então hoje em dia já está um pouco mais avançado, né, o estudo, mas não existe um tratamento ainda para essa doença. Então clinicamente o que os médicos dizem é que a pessoa, quando descobre a doença, ela vai avançando, que a longevidade é de uns 5 anos de vida mais ou menos. Só? Pois é, mas tem casos que superaram essas expectativas, né? Eu mesmo conheço uma pessoa que tem essa doença há 20 anos e que vive com ela. Mas daí o que acontece, né? As informações que a gente tem é que a pessoa ela não consegue falar, ela escuta, né? Mas ela não tem como interagir com o ambiente. Então a gente para pensar, sabe-se o que está acontecendo, mas você não tem interação alguma com o mundo, com os outros, não consegue falar, não consegue pedir coisas. A gente tem até algumas imagens, Nani, de pessoas que são conhecidas, né? E que tiveram também essa doença ou que têm essa doença. Uma delas é até a irmã do Luciano Zafir, né? Que faleceu. No ano passado, né? Em novembro. E daí ela é uma pessoa bem conhecida aqui no Brasil, que teve a doença, né? As imagens, já a gente mostra elas também. Tem as imagens aí pra gente mostrando? Tem um físico também que é bem conhecido, e tem até filme, né, sobre ele, que é ali o Stephen, né? Que é o primeiro da direita. Ali tem a irmã do Luciano Zafir também, né? Alexandra Zafir, que faleceu recentemente. E são algumas pessoas que sofrem aí desse mal. Esse físico, o Stephen Hawking,
ele é bem conhecido e ele consegue um tipo de comunicação ainda, mas através da tecnologia. Então se usa alguns aparelhos, computadores e tudo mais para poder se comunicar com o mundo, com as pessoas. Mas no geral dizem que dura mais ou menos uns 5 anos a pessoa, né? Então uma longevidade curta, né? Exatamente. E tem alguns que conseguiram mais tempo. E o espiritual nessa situação, Edu? Então, Nani, o interessante aí é que, assim, para esse tipo de doença, até o coma também é uma explicação bem parecida. É como se a pessoa estivesse entre os mundos, porque ela nem está no mundo espiritual e ela também não está no plano físico, não consegue viver, interagir com os outros. Então, o que acontece pra gente é que a gente considera muito a questão de karma, principalmente. Ai, que horror. Então, o que é isso? A pessoa está sendo obrigada a ficar presa, seja numa cadeira de rodas, seja numa cama. Exatamente. Então, muitos consideram que é como se, de repente, no passado, em alguma vida passada, a pessoa tivesse, de repente, tirado o livre-arbítrio de alguém, tivesse impedido alguém de fazer as escolhas, tivesse, de repente, punido alguém, né, ali sacrificado, paralisado, e daí ela é obrigada a retornar numa situação também de paralisia para poder se redimir. Essa é uma das possíveis explicações espirituais. A outra você vai me falar? Tem outras. Já. Sim. Porque eu vou dar um recadinho aqui para quem está em casa. Brancênio Mulher. E aí, Edu Scafon? E aí, Nani? Então a gente está falando, né, sobre essa esclerose, né, lateral, amiotrófica, né, que é uma doença que as pessoas não conhecem muito e que realmente traz uma espécie de um aprisionamento mesmo, né? A pessoa fica aprisionada. Daí eu trouxe até a pergunta de uma cuidadora de alguém que tem essa doença, que está compartilhando com a gente. Vamos dar uma olhada? Eu cuido de Maria Isabel há 15 anos, ela tem esclerose lateral amiotrófica e nós nos comunicamos pelos olhos. E ela me chama à noite e eu ouço a voz dela perfeitamente. E eu entendo tudo que ela fala. O neurologista disse que nós somos almas gêmeas. Eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas entenderem. Um abraço, muito obrigada. Que bonitinho. Muito legal, né? E é dedicada a ela, né? Ama o que ela faz, né? A pessoa que ela cuida. E é muito interessante. 15 anos cuidando de uma pessoa não deve ser fácil. 15 anos, então já ultrapassou aquela expectativa que a gente disse, né? De tempo, que era de 5 anos. Então aí nós temos a questão, eu não diria almas gêmeas, né? Mas almas afins, Nani. Espíritos amigos. Espíritos amigos. As pessoas ficam muito falando de anjo da guarda, né? E esperam uma força espiritual que as proteja, sendo que nós temos muitos protetores no plano físico também, encarnados, que vêm com uma função de cuidar da gente, de nos auxiliar no momento difícil, de ajudar a gente a aliviar algum karma que a gente tenha também, porque ali não tem comunicação verbal. Ela olha, só olhar. E ela diz ainda que às vezes ela está dormindo e ela tem a impressão que ela escuta a voz, né, da pessoa que ela cuida chamando ela, e quando ela levanta e vai ver, realmente ela está tendo alguma necessidade. Então isso é muito legal, porque nós temos de fato pessoas que são os nossos protetores aí na vida. E o que é isso, Edu? É uma afinidade espiritual? Uma afinidade espiritual, um processo de desenvolvimento que de repente a cuidadora, ela vai se desenvolver espiritualmente ao fazer aquela função, ela vai aprender alguma coisa ao exercer aquela tarefa, ao compartilhar de momentos com aquela pessoa que está enferma. Então é como se fosse uma missão. E na espiritual. Espiritualidade, para vocês, quando a gente acontece uma doença dessa, uma enfermidade, é para um aprendizado, é para a gente aprender alguma coisa, é uma evolução, é um processo que a gente tem que passar? É um aprendizado, embora... Tem ali uma imagem também do... Essa imagem é daquela brincadeira que tinha do balde de gelo, de água gelada, que os artistas lançavam justamente para tentar captar recursos para investir nos estudos, para que uma associação tivesse o dinheiro para poder estudar nessa doença, desenvolver um tratamento. Então a brincadeira teve há 2 anos atrás, né? E as pessoas tinham que jogar o balde e desafiar outros a fazerem isso. E quem não fizesse tinha que pagar um valor, né, uma taxa, para poder ajudar a associação. Mas o que aconteceu é que todo mundo entrou no espírito da coisa, as pessoas fizeram a brincadeira e ainda ajudaram também a associação. Que bonito, né? É verdade. Tão bacana quando as pessoas abraçam a causa assim tão nobre. E você sabe que tem uma coisa, um caso que eu trouxe só para a gente ver o que é a fé no processo de cura. Então eu disse desde o começo que essa doença ela não tem cura, mas existe uma italiana que se chama Antônia Racco, que ela foi diagnosticada com a doença, tem fotos dela aí também para a gente dar uma olhada. E o que acontece? A doença ela não tem cura, né, essa senhora. Mas ela foi na França, numa catedral,
na Catedral de Lourdes, e ela pediu muito pela cura. E daí o que acontece? Ela entrou em águas termais que tem dentro da catedral e ela ouviu como se fosse a santa ali falando com ela, né? E pedindo para ela se levantar. E ela chegou lá de cadeira de rodas. Isso faz poucos anos. Ela começou a sentir uma dor muito forte nas pernas, mas se levantou. E você sabe que ela voltou a ter uma vida normal. Hoje ela anda, ela caminha, ela tem um movimento. Ela foi diagnosticada com a doença, não era um achismo. Ela foi diagnosticada com a doença, mas assim, ela não acha, ainda não considera que foi um milagre. Né? Para ela, ela teve uma ajuda divina, ainda está sendo estudado, né, para ver se não corre o risco de ter nenhum mal, nenhum retorno, mas ela está com a vida normal e ela já estava na fase de cadeira de rodas. É a fé também, né, Edu? É pra gente ver que assim, uma coisa que de repente é espiritual, que é um karma de você passar por uma doença, você pode tratar também espiritualmente, cirurgias espirituais, nutrir a sua fé, pedir para quem você gosta, quem você tem admiração espiritualmente falando, que você vai ter uma ajuda, com certeza, né? A gente pode obter a cura para determinadas coisas, mas a gente precisa confiar, precisa fazer a nossa parte. Tem até estudo, Nani, que fala que as pessoas que cultivam a espiritualidade delas de algum modo, elas são menos suscetíveis a terem problemas de pressão, de colesterol, a desenvolver males. Por quê? Por conta de como ela nutre o espírito dela. Maravilhoso. Para isso, nós precisamos das suas redes sociais e o telefone. Claro. Bom, o telefone do Faces da Lua, né, onde a gente faz estudos de espiritualidade, leituras psíquicas, é o 2306-1751. E tanto no Facebook como também no Instagram, como Edu Scarfon. Edu Scarfon, 23... 06... 1751. Isso aí.